Olá, sejam bem-vindas aqui ao segundo episódio Esposa Virtuosa Podcast. E hoje nós temos essa maravilhosa Miriam Dogado, isso mesmo? Isso. A Miriam vai compartilhar aqui um pouco sobre a vida real de uma mãe. Ela é mãe de 3 filhos, o João, a Júlia e o Joaquim. Isso mesmo, né, Júlia? O Júlio, isso mesmo, né, Miriam? É a Miriam, né? Filha amada, mãe, esposa, especialista em inteligência emocional e analista comportamental. Então, seja bem-vinda. Eu espero que você possa compartilhar aqui um pouco da sua história e que possa alcançar aí o seu coração e que tudo que a gente falar aqui seja um instrumento mesmo para que você possa aprender. E seja bem-vinda. Obrigada, André. É uma honra. Eu me senti muito honrada pelo convite, por estar aqui compartilhando. Que bom, Miriam. Bom, a Miriam, ela tem uma história linda aí de mãe, de vida, na vida real, né, Miriam? E eu queria compartilhar aqui com essas mulheres, muitas mães que com certeza estão nos ouvindo agora, o quanto que a gente precisa ter essa sabedoria em conduzir a nossa casa. E ali, quando a gente tem aquele modelo ali, porque Deus, ele nos trouxe esse modelo, nos deixou ali esse modelo de mulher, ali quando a gente lê Provérbios 31, ali temos um modelo da mulher virtuosa. E o que é essa mulher virtuosa? É uma mulher estudando, né, entendendo essas virtudes, é aquela mulher que ela tá ligada em fazer boas ações. Então, a gente vê ali, durante toda essa passagem, ali em Provérbios 31, que essa mulher é uma mulher que ela está procurando, em todo o tempo, ter as suas virtudes, suas boas ações, a um propósito, a sua família. Então, isso é maravilhoso, porque a gente vê ali o quanto ela apresenta ali tantas virtudes. Eu até anotei aqui, olha só, seu valor, seu caráter, amor, administração, generosidade, é uma mulher de honra, uma mulher que tem prudência, tem força mental e física. Isso é maravilhoso, porque a gente precisa também entender isso. É uma mulher sábia, alegre, temente a Deus, empática, bondosa, mansa, leal. E aí tem vários outros, tá? Só trouxe só esse, bem simples. Mas assim, o que eu queria trazer aqui, né, Miriam? A gente poder compartilhar que a gente precisa ser sábia, né? A palavra de Deus diz lá, a mulher sábia edifica o seu lar. E o que é o princípio da sabedoria? É o temor a Deus. É a gente temer a Deus, entender que a gente vive por um propósito e não por propostas. Só que muitas vezes viver por um propósito vai exigir de nós o quê? Renúncias. Dizer não para que outras coisas se cumpram na nossa vida, para que o sim de Deus, que o propósito realmente se cumpra na nossa vida. E nós, como mulheres, o nosso maior propósito é o quê? A família. Então, eu queria que você pudesse compartilhar aqui um pouco, porque a gente sabe. Eu vivi isso, Miriam. Eu vivi isso e eu tive que abrir mão, fazer muitas renúncias. Hoje o Lucas e o Rafael são, né, jovens, um até noivo, já quase casando, daqui a pouco, né, oficialmente. Mas eu tive que viver isso. Eu entendi isso, não foi fácil, mas eu gostaria que você pudesse compartilhar também aqui essas renúncias que você foi desenvolvendo, entendendo para que pudesse dar certo aí esse propósito maior que é a sua família. Então, compartilha aqui com a gente agora. Então, André, eu vejo isso também, sabe, dessa renúncia. O quanto ela é dolorosa quando você não tem esse entendimento de que é essa mulher virtuosa, né? Porque eu não conhecia, não nasci essa mulher virtuosa, né? E quando eu tenho um filho, por exemplo, de 20 anos, a Júlia de 10 e o Joaquim 4. Então, são 3 idades diferentes. No do João, eu tive que ser aquela mãe que saía para trabalhar todos os dias, tinha minha profissão, trabalhava, ele ficava o tempo todo na escola, então, e foi totalmente diferente com a Júlia.
A Júlia já... Eu falo assim até que Deus me colocou em casa. Sim, eu queria. Porque eu tinha sempre uma coisa dentro de mim, acho que era até muito mais forte, que eu falava assim, eu quero que os meus filhos vivam histórias diferentes da minha, né? Das minhas irmãs. Então, assim, eu falava, Senhor, a minha vida, a minha casa, ela é sua. Então, a gente fala isso, mas não entende o que Deus vai fazer e que às vezes aquilo vai te causar dor, né? Para mim foi uma dor quando ele me falou e, André, eu vi audível, assim, o Espírito Santo falar assim, eu te quero aqui. Eu te quero aqui, nesse lugar. E para mim foi muito difícil, porque, tipo, eu me sentia... Eu não sei se todas as mães, quando tem um filho ou quando se vê dentro de casa... Eu acho que é isso que você falou, né? Acho que a sociedade lá fora, né? A cobrança, ai, você não tem valor. Eu me sentia sem valor, Desvalorizada, né? né? Essa é a sensação, né? Desvalorizada. Parece que você estar em casa ali não tem valor, né? Não tem, parece que você realmente... Então, muitas vezes a gente precisa estar sensível a isso, ao propósito maior, do que muitas vezes a muitas propostas que vão aparecendo na nossa jornada, né? No nosso caminho. E escolhas, né? Escolhas. Por mais que elas eram doloridas, assim, tipo, que eu falava assim, meu Deus, ficar em casa, lavar roupa, sabe, assim, aquilo. Falava assim, não que não seja, eu já fazia, certo? Mas, tipo assim, eu tinha meu trabalho, eu saía, e você vê como você não tem um olhar, e você fala assim, meu, era muito mais desgastante, porque eu trabalhava 2 vezes praticamente, né? Eu tinha um emprego que eu tinha que sair, cumprir os horários, voltar, e tinha mais as coisas que eu tinha que fazer em casa. E olha que engraçado, por muitas vezes nesse processo de estar em casa e cuidar da minha casa e dos meus filhos, eu me via fazendo as coisas à noite. Sabe assim? Como se, acho que eu já tinha criado uma rotina de que eu só precisava limpar minha casa à noite, eu só precisava arrumar as coisas à noite, porque essa era o contexto que eu vinha, aquilo que eu vivia. Aquele gás, Aquele assim, gás na corrido, pauleira, entendeu? no No automático, né? automático. Eu falava assim, meu, tá errado, não é isso. Eu não tenho mais aquela vida, né? Hoje eu cuido da minha casa, cuido dos meus, porque eu vejo assim, tem uma frase que eu li uma vez, talvez você pode me corrigir, que fala assim, mas vale... o que vale mais, uma mulher de negócios ou uma família falida, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Então, assim, eu via muito isso na minha família, na minha história, né? A gente sai para fora para correr para dar o quê para o filho? A melhor roupa, o melhor tênis, a melhor casa, Melhor sabe? carro, O melhor né? carro. É aquilo, às vezes tem muitos pais que a mulher engravida e vai lá, já entra numa dívida. É claro que o nosso coração é sempre proporcional o melhor para os nossos filhos. Mas a grande verdade é que eles não estão vendo nada disso, Não é né? o melhor isso que eles querem, o melhor somos A nós. presença, né? O meu tempo, entendeu? E eu aprendi muito isso com a Júlia e o Joaquim, muito mais hoje com o Joaquim. Mas, assim, é o meu tempo, é realmente parar, olhar para eles, escutar o que eles estão falando, o que eles estão vivendo, do que pôr uma roupa muito bonita, um melhor tênis, né? Que era o contexto da minha vida, né? Minha vida de criança, minha vida com a minha mãe. Então, assim, até esses dias eu estava conversando com o Nel, que eu me vi assim, meu, por que eu não gosto de vendas? E a gente tentando lembrar, eu falei assim, eu entendi. Porque a venda tirou minha mãe de casa. Minha mãe era a melhor vendedora, ela trabalhou em Hermes Macedo, em grandes... E ela era a melhor vendedora. Minha mãe bom, até hoje, né? Só que a venda tirou ela. Tirou a mãe que arrumava uma mesa para a gente almoçar. Tirou a mãe que ia numa apresentação da escola. Tirou a mãe que, às vezes, a gente só queria que ela sentasse no sofá e a gente sentasse do lado dela. Que é isso hoje o que eu vivo na minha casa. E eu vejo completamente a diferença. Por exemplo, o João, que tem 20, com a Júlia, que tem 10. Até esses dias ele falou assim para mim, que aconteceu um episódio com a Júlia, e eu fiz uma determinada coisa. Ele falou assim, nossa, para mim, você nunca fez isso. Mas é que eu não era essa mãe. Essa mesma mãe, né? Entendeu? Eu não tinha esse entendimento e esse conhecimento, que eu acredito que todas nós adquirimos. Basta ter esse ouvido
né, sensível, e conhecer quem realmente é essa mulher de Provérbios 31, né? É Porque verdade, ela com certeza. nem todas as mulheres conhecem. Nem todas. E isso é uma realidade, né, que a gente vive. Porque eu acredito que ser mãe, né, mãe na vida real, é o dia a dia. A gente, eu falo, igual fala assim, nasce um filho, nasce uma mãe. A gente precisa aprender, né? Isso é uma grande, a gente precisa entender essa verdade, né? Porque realmente a gente começa a ser conduzida ali, a entender como que é a maternidade. Eu passei muita dificuldade também. Eu fui mãe muito jovem, com 19 anos, e eu falo, né? Essa imaturidade teve um preço também, né? Eu não me arrependo de nada, foi muito maravilhoso tudo aquilo que eu vivi, mas é essa maturidade que hoje a gente olha e a gente sabe que é totalmente diferente. Só que muitas vezes, né, Miriam, igual você falou, é o quê? A falta de conhecimento. E essa maturidade também não tem a ver com idade, né? Então eu vejo assim, que não tem a ver com idade, porque tem muitas mulheres, né, maduras em idade, mas que não têm esse conhecimento e essa sabedoria. E estão aí simplesmente trabalhando muito mais, né? E trazendo toda essa bagagem. Por quê? Porque ela precisa honrar aquilo que veio talvez da família dela. E eu falo, né? A gente honra os nossos pais, né? A gente honra a nossa história porque isso nos formou e nos fez aquilo que nós somos hoje, mas a gente não precisa repetir aquilo que muitas vezes, né, a gente fala, não, isso eu não quero fazer. Só que muitas vezes, por falta de conhecimento e uma gestão emocional e também da sabedoria da palavra, mesmo a gente não querendo, a gente repete. Repete coisas, padrões no nosso relacionamento, a gente traz lá situações, padrões repetitivos ali na nossa família e na nossa casa. Por quê? Por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E a gente precisa entender isso, que muitas vezes a gente está aumentando o nosso trabalho para sustentar uma imagem que a sociedade exige. Né? Então, foi justamente isso que eu analisei. Eu vejo assim, não tem problema a mulher trabalhar, desde que tudo que ela fizer seja para quê? Para proporcionar o bem da família. Agora, se ela está anulando a família para poder trabalhar e viver um status, um ego, aí é outro caso. Então, a gente precisa entender isso e avaliar. Porque no meu caso, por exemplo, durante um período eu precisei trabalhar financeiramente, eu tinha que trabalhar ali, mas aí, o que acontece? Eu comecei a fazer as contas. Falei assim, peraí, eu vou precisar de alguém para me ajudar em casa, eu vou precisar pagar a escola, pagar isso, pagar aquilo. Falei assim, eu tô pagando para trabalhar. Né? Se eu ficar em casa e gerir e administrar tudo isso, com certeza eu vou lucrar mais. A minha casa vai funcionar melhor. E foi isso que eu fiz. Então, eu abri mão, né, de tudo isso durante um período, só que é igual eu falo, não é fácil, porque nós mesmos nos cobramos, né? Muitas vezes nós nos cobramos, porque vem essa cobrança externa como se fosse uma pessoa que não tá fazendo algo certo, né? Parece que é uma confusão, é uma turbilhão. Ou como se a gente fosse menos, sabe? Não tivesse o seu valor, como... Ai, você não faz nada, você fica o dia inteiro em casa, né? Cuidando. Porque você não faz nada. Como assim, como né? assim? E até o meu marido, que era engraçado, que ele falava assim, não, mas você não trabalha, por que você tá... Gente, esse dia eu estava conversando com uma amiga minha, daí eu falei para ela assim, ela é recém-mãe, né? E já tá pensando em voltar a trabalhar. Eu falei, gente... Pode ficar em casa, tem, né, um marido que é provedor, que consegue manter todo, mas já está pensando... Desesperada, entendeu? E aí você consegue... Eu acho que hoje a gente, com esse entendimento, a gente começa a olhar e enxergar a dor dessa mulher, entendeu? Sim. A dor dessa mãe, que se vê ali com aquela criancinha e já está pensando aonde vai deixar ela, né? Sendo que o melhor lugar que ela possa estar é com ela. Uau. E não é para sempre que isso vai ficar. Um dia eles vão
que nem o seu, né? Daqui um dia vai casar, eles vão embora, eles não vão ficar com a gente. Filhos não são nossos, né? São Então um presente. a gente precisa entender isso e aproveitar as fases. Aproveitar, porque passa muito Aproveitar as fases rápido. muito rápido. E assim, né, Miriam, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente. A Miriam, ela tem o Joaquim, é o caçula, né? E ela tem uma história muito poderosa para compartilhar aqui com a gente em relação a tudo isso que ela foi falando aqui, as renúncias que ela teve que fazer e é igual você falou, Deus te colocou dentro de casa, ele te plantou ali e falou, é aqui agora, né? Mas a sensibilidade que você teve também para entender isso, né? E o Joaquim, ele tem um diagnóstico de autismo. Autismo não verbal, Não verbal, é isso. Né? Uhum. E eu queria que você pudesse compartilhar aqui, talvez, né, essa mãe que está nos ouvindo, entendendo que esse é um diagnóstico que o Joaquim tem, mas eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou assim no meu coração quando eu estava preparando essa conversa aqui, né? Eu sempre coloco diante de Deus para a gente. E eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para você, mãe, para você, Miriam, também, que talvez tenha um filho com um diagnóstico, como um autismo, uma síndrome de Down, tantos outros diagnósticos que a gente sabe que existem, né? Mas assim, o que Deus fala para você é que esse diagnóstico, ele não determina a identidade dos nossos filhos, do seu filho. Então, assim, o diagnóstico do Joaquim de autismo não determina aquilo que ele é como identidade. Filho amado, desejado, escolhido, porque a palavra de Deus fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a vontade e a permissão de Deus. Então, é Ele que traz a vida e é Ele que nos leva também. Então, eu creio que nenhum diagnóstico determina aquilo que é a identidade do nosso filho, dos nossos filhos aqui nessa terra. Então, eu queria que você pudesse compartilhar aqui de todo coração aquilo que você tem aprendido nessa jornada com o Joaquim. Porque, gente, o Joaquim, ele já me ensinou tanto e eu quero de coração que você possa aprender com a vida do Joaquim, com aquilo que a Miriam vai compartilhar aqui através desse ensino. Falar do Joaquim é uma inspiração. Porque eu falo assim que, o que eu vou aprender com o Joaquim hoje que eu acordei? Uau! Porque cada dia é uma coisa... Assim, o autismo, quando a gente recebeu esse diagnóstico, foi um luto. Foi perder o chão, você fala, e agora? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Porque você recebe o diagnóstico, você nunca lidou com aquilo. Não. Como que foi isso, Miriam? Compartilha assim com a gente um pouco. Foi assim... na verdade, sempre teve a suspeita por ele não falar, né? Eu acho que... Eu até vou dar um recado para todas as mães. Gente, criança precisa falar. Há 1 ano tem palavras que eles já precisam falar. Então, assim, quanto mais a gente demora em... Não estou dizendo que todas as crianças têm autismo, mas investigar... Vamos pecar pelo excesso do que pela falta? Porque se eu tivesse ido pelo meu instinto e percebido muito mais, né? Mesmo que a gente veio de um Covid, a gente estava preso dentro de casa em 1 ano, e a referência do Joaquim só era a nossa casa, aí a gente acabou deixando... E às vezes também vem o nosso medo, né? Eu não quero que seja. Não quero ouvir, né? Eu não quero que seja. Não é. Então, assim... Mas daí, quando a gente teve mesmo a certeza, foi um luto. Foi difícil. Foi muito difícil. Foram muitas lágrimas. Não que eu não chore ainda hoje, eu choro. Tem dias que também não é fácil. Mas eu me permito passar por esses momentos e tá tudo bem. Tá tudo bem. É aquilo que você falou. O autismo, ele não é um rótulo no Joaquim. O Joaquim é uma criança saudável, uma criança que tem uma identidade e um propósito aqui, nessa terra, entendeu? Como todos nós.
Então, assim, não tem nada de romântico quando até as pessoas falam, nossa, você foi uma mãe escolhida. Não, todas nós somos escolhidas para ser mãe. Isso é um privilégio que nós temos, né? Então, assim, eu não sou melhor, eu não sou especial, o Joaquim não é especial, todos nós somos especiais, todos nós somos um milagre, né? E Uau. nós todos aqui estamos para aprender todos os dias. Sabe o que eu vejo, André? Eu acho assim, se o autismo não tivesse entrado na minha casa, talvez eu não tinha tido esse olhar, porque o Joaquim não fala, então eu preciso olhar para ele. Eu Uau. preciso parar para olhar para ele. Quantas mães, vamos dizer que agora a gente, né, as mães que não são atípicas, às vezes o filho está falando e você não escuta, não escuta. Eu não escuto meu filho de verdade, mas é porque ele não fala. Eu nunca escutei mamãe. Bom dia, quero água, entendeu? Mas o Joaquim me olha. O Joaquim, eu preciso observar ele o tempo todo para eu entender o que ele quer, né? Você imagina o quão... Eu falo assim, meu Deus, deve ser angustiante não falar. Mas para ele parece que é tão assim, não sei, é como se ele entendesse. Ele tá falando. Ele está É falando. como na linguagem dele, ele está se Ele está se comunicando. comunicando. E o grande desafio é você ter essa sensibilidade, esse olhar para sentir Entender ele. o que ele quer. Uau. Entendeu? Gente, olha que isso, Não né? É maravilhoso, E isso, assim. todas as mães poderiam, a minha mãe poderia ter me olhado como eu queria ser olhada. Às vezes eu olho para o Joaquim como ele realmente precisa ser olhado. E nem quantos filhos, quantas crianças hoje não têm esse olhar da mãe, parar e olhar, parar e sentar, né? Parar e... Então, assim, eu falo que o Joaquim, ele me ensina todos os dias a ser um ser humano melhor. Não só uma mãe melhor, mas eu consigo olhar nas outras pessoas também. Talvez algumas outras dificuldades, porque, né, todos nós temos dificuldades. Mas, assim, o fato dele não falar me ensina muito. Claro que eu desejo, né? Eu creio, eu tenho certeza que o Joaquim vai falar. E que, se Deus der a cura, porque eu acredito também nisso, que se Deus pode curar todas as coisas, ele também pode curar o autismo, né? Graças a Deus, o Joaquim não é um grau, né, de muito alto, que eu nem sei muito o que isso voga, porque ele tem as inabilidades dele, né? E tem os pontos fortes também, como nós, normais, Uau. temos também, não é? Sim. Entendeu? Só que ele eu preciso olhar mais. A nossa casa... E, gente, é incrível. A nossa família parece que se transformou por causa do Joaquim. No começo foi muito difícil. Foi muito difícil os olhares das outras pessoas. Foi muito difícil o não... A gente não tem uma rede de apoio. Isso é muito difícil, porque às vezes eu estou exausta. Às vezes eu só quero que alguém pegue o Joaquim um pouquinho para mim, para eu poder, sabe? Não fazer Não nada. fazer nada, tomar um banho. Aí, então assim, só que isso não é engraçado, que muito, às vezes, quando eu tive a Júlia, só voltando um pouquinho, quando eu tive a Júlia e o meu marido, às vezes eu queria sair com as minhas amigas, eu disse, leva a Júlia, você não é uma boa mãe, como vai deixar a criança? Não é sobre isso, a gente precisa estar bem. Eu entendo que eu preciso estar bem para o Joaquim ficar bem. Sabe aquela coisa, pessoas curadas curam, uma mãe curada cura. E cura tudo. Cura. Cura. E a mulher, ela tem esse poder, Tem né? esse poder. Porque a mulher, eu falo, são 3 coisas que a mulher precisa entender. Ela precisa ter sabedoria, discernimento, porque isso é discernimento, né, também. E administrar o lar. Então, quando você fala que o Joaquim, ele precisa o quê? Encontrar em vocês essa base emocional, que é a família, a estrutura familiar. Na verdade, não é só o Joaquim, Não. é todos os filhos, né? Então, quando a gente pensa, a gente troca as coisas pelo que realmente importa, que é essa base emocional, essa estrutura familiar, a gente está totalmente equivocado, né? Então, você troca, dá um celular, dá presente, dá isso, dá aquilo, por um olhar, por um tempo de qualidade. Então, muitas vezes, a gente peca como, né, não entendendo uma simples ferramenta como a linguagem do amor, não é verdade? Então, assim, é falta de entendimento e que a gente precisa desenvolver. Não é assim, a gente precisa buscar, entender
ler, né, Miriam? A gente precisa buscar esse entendimento. É essa conexão com os filhos, né? Não é tipo só ser, eu sou mãe. Não, eu me conecto com meu filho, eu tenho uma ligação com meu filho, eu entendo meu filho, entendeu? Claro que com isso, com o Joaquim, a Júlia, o João, a gente acabou tendo outros olhares também, entendeu? Respeitando, Respeitando, entendendo. entendeu? Respeitando o que gosta, o que não gosta, sabendo quem é a identidade deles, né? A linguagem de amor de cada um. Então, daí, isso torna a família, sabe assim, aquele lugar gostoso de você voltar para Gostoso, casa. gostoso. Porque o Joaquim, ele é uma criança que ele gosta de sair, mas ele ama voltar para casa. Você tem que ver quando a gente sai e quando a gente volta, a felicidade do Joaquim de estar em casa. Você imagina se não é um ambiente bom, nenhuma criança gosta de estar ali. Então, assim, e o Joaquim, ele gosta de voltar para casa. E a importância né, de você, que é pai, mãe, entender isso. Quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, de uma criança, a gente nunca olha ela ali como criança. A gente vai olhar, né, a gente vai olhar o contexto que ela vive. Porque a criança, ela está só ali, só uma esponjinha, absorvendo tudo. Então, olha só o que você está falando, Joaquim. A felicidade dele entender que ali realmente é essa base para a vida dele. Né? Então, uma coisa simples. 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 Muito bom. Simples. E que ensina, né? Não só a mim, mas o pai e os irmãos, né? Porque a família toda fica envolvida. Às vezes, quando ele solta, que agora ele está tendo bastante evolução, então, algumas vezes ele repete algumas palavras, né? Suco. E a gente fica todo emocionado, porque é emocionante ouvir a voz dele. Nele, a gente não ouviu a voz dele ainda. Então, assim, completo, né? Formar uma frase e tudo. Então, a gente fica assim... E não só eu, mas todos, né? Todos lá em casa. A Júlia, então... Quando ouve... E a gente também tem que entender que é um tempo dele, né? É um tempo dele. Sim. E tá tudo bem. Sim. E, Miriam, eu queria que você pudesse compartilhar. Você falou suco, eu lembrei, né? Lembrei desse momento e como que a Miriam, ela participou dessa imersão, né, que eu fiz ali. E ela aprendeu, teve um grande aprendizado ali, que eu quero deixar aqui para vocês também, que dentro da imersão que eu faço com mulheres, a gente trabalha o pilar da inteligência relacional. E dentro desse pilar, eu trago o propósito à mesa. E aí a Miriam foi lá, participou ali do nosso primeiro encontro e ela teve um grande aprendizado e o Joaquim trouxe esse grande aprendizado que, gente, toda vez que eu ouço é algo impactante e eu quero que ela compartilhe aqui com você sobre o propósito à mesa que você introduziu e como que foi isso na sua vida, na sua casa. Quero que você compartilhe isso. Então, foi lindo. Foi lindo. Foi lindo e, de novo, ensinando, né? Eu falo, você já é um mini professor, porque você ensina a gente o tempo todo. Então, assim, em casa, não tínhamos o costume de todo mundo sentar na mesa para comer. Às vezes, cada um ia, pegava, sentava no sofá e não sei o quê. E daí, eu acho que eu lembro que teve um dia que eu estava fazendo almoço e o Joaquim já começando a comer sozinho. E isso a gente já tinha passado, e foi o momento que eu já estava começando a trabalhar a mesa. A arrumar a mesa para todo mundo sentar. Porque você teve o quê? O entendimento. Uhum. E uma coisa muito importante que você precisa entender. Muitas vezes a gente só tem o quê? Conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento. A partir do momento que você recebe uma informação, você tem esse conhecimento, você entende, e aí sim você pratica. A gente só pratica aquilo que a gente entende. A gente precisa entender isso. Nós só praticamos aquilo que a gente entende. E aí, a prática gera o quê? Uma sabedoria. Então, a Miriam foi lá, entendeu, né? Porque às vezes você tinha o quê? O conhecimento, né, Miriam? Às vezes pode ser que não, fazer uma mesa, ok, né? Reunir a família à mesa, legal, é importante. Às vezes você tem esse conhecimento, mas você não tem o entendimento daquilo. E às vezes que eu lembro assim, que às vezes eu fazia realmente a mesa, mas quando vinha uma visita, né? Nunca era para minha casa. E não era nem... Então, daí, nesse momento, quando vinha alguém de fora, a gente sentava na mesa. E quer dizer que quando nós somos só nós, a gente não senta na mesa.
né? Então, assim, e daí nesse dia foi engraçado que eu coloquei, foi arrumando a mesa, e nós somos em 5, eu só coloquei 4 pratos. Arrumei para 4, né? Uhum. E de repente eu olho o Joaquim, aí o fato, né, dele não falar, então você observa, você para e olha. Aí eu olhei, ele foi lá, pegou um negócio para pôr na O mesa, jogo americano. jogo americano, colocou. Eu falei, fiquei olhando para ele, não acredito que ele vai fazer isso. Aí ele foi lá, aí ele foi num outro tipo de prato que eu tenho embaixo, que ele já sabia, eu acho que ele viu, né? Foi lá, catou um prato maior do que ele, colocou na mesa, aí foi lá, sabia onde, na gaveta, colocou. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, o que que é isso? Ele, provavelmente, eu acredito que ele contou, nós somos em 5, tá faltando o meu. Cadê o meu lugar na mesa? Eu falei, gente, o que é Uau. isso? Aí eu olhei aquilo e meu marido, eu falei, olha isso que ele está fazendo. E ele foi, colocou o talher, colocou o copo dele e para todo mundo sentar. E foi aquele dia, o primeiro dia que daí todo mundo sentou na mesa. Porque às vezes, assim, mesmo tendo entendimento, até você gerar essa rotina dentro, né, da sua casa, às vezes meu filho demorava, a gente, né, horário do almoço, levar para a escola, um chegava depois, outro não. Então agora a gente senta todo mundo na mesa para comer. E o Joaquim, ele é o primeiro até hoje, André. Até Meu hoje. Deus. Esses dias eu te mandei um vídeo, né? Mandou. Eu cheguei da Coisa terapia linda. com ele e o meu marido ajeitando o almoço. Quando eu olho, ele colocando isso. E ele faz todos os dias, ele arruma a mesa. Todos os dias que ele, tipo assim, quando ele vê que a gente tá fazendo, agora eu já ajudo ele também, né? Eu falo, Tó, pega os copos, dou os copos de plástico, pega os copos, coloca lá pra mamãe, pega os talheres, ele vai lá e vai E ele vai colocando. colocando. E vai colocando, e ele coloca exatamente no lugar que eu, garfo, faca, tudo do jeitinho que eu falei assim, gente, olha a atenção que ele tem, o olhar que ele tem, ele coloca no lugar. E o que que aconteceu ali, né, Miriam? A gente consegue perceber que a mesa foi o lugar de conexão. De conexão. Em um lugar que a gente senta, é divertido. A gente conta coisas que às vezes aconteceu durante o dia ou no dia anterior, entendeu? Engraçado, eu vou até contar uma coisa que quando a gente começou a fazer isso, a Júlia falou assim, silêncio. Eu falei, por que silêncio? Que estava todo mundo conversando, ela assim, silêncio, porque o vô Beto falou que na mesa não é lugar de falar. Ai, ele é um alemão, eu acho que daí a cultura, eu não sei, Sim, né? sim. E realmente ele assim, na É um mesa é um silêncio. silêncio, não pode falar. Eu falei, não, o vovô está errado, minha filha. A mesa é o lugar onde nós precisamos conversar. Sim. É um lugar de conversa. E desde então, André, é todos os dias na mesa. É café da manhã na mesa, é almoço na Uau. mesa, Uau. entendeu? E assim, claro que a gente tem vontade de preparar a melhor mesa, mas não é também sobre isso, né? Não é. Não é sobre isso. É. É sobre essa relação, esse relacionamento que nós temos com ele. E o Joaquim, ele é assim. E engraçado que assim, saiu todo mundo ele não pode ficar sozinho, né? Saiu todo mundo da mesa, ele sai. E se ele estiver comendo, ele dá uma chiadinha, reclama para alguém sentar com ele, fica lá. Uau. Até ele terminar de comer. E até então não come acontecia no sofá. isso. Não acontecia isso. Porque até então, antes, nessa época, eu até tratava ele, né? Foi a partir daí que ele começou a comer sozinho. Uau. Porque eu que tratava, né? Dava na boca. Dava comidinha dava na boca. E cada um comia no seu horário ali. Até por isso que eram só 4 pratos, né? Então ele comia, eu servia ele, tratava e não coloquei dele. A partir dali é ele que come sozinho até hoje. Uau. Ele come sozinho. E essa conexão só cresce. Só cresce. Não né? tem como. Então, às vezes, assim, até eu cheguei hoje um pouco mais tarde, a mesa já estava arrumada. Coisa linda. Já estava arrumada. Meu marido arruma, ou a Júlia arruma. Então, e senta todo Miriam, mundo. e esse hábito gerou essa conexão na vida dele. É como se fosse assim uma comunicação. Né? Então, a mesa começou a ser um lugar onde ele se comunica. E eu acho assim, é onde ele vê todos nós ali, junto com ele. E sabe o que é mais incrível? Tudo. Porque, né, dentro daquilo que a gente compartilha, dentro do propósito à mesa, é exatamente isso, que é a conexão emocional, espiritual e física. Então, olha só, ele tinha
a questão não tinha essa conexão emocional antes. E aí ele encontrou esse lugar à mesa com a família. Né? Né? Eu Então, acredito. assim, e fora isso, a gente sabe, né, a conexão espiritual que existe ali à mesa, quando nós estamos reunidos à mesa. Por que que eu falo isso? A Bíblia, ela apresenta durante todos os 3 períodos ali, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e depois a gente tem ali Apocalipse retratando aonde que Jesus vai nos receber? À mesa, num banquete. Então a mesa ela é o pão da presença. Então quando a gente tem essa gratidão, a gente tem essa conexão, essa gratidão em família, existe algo sobrenatural que acontece à mesa. E o Joaquim, ele sentiu isso. Sentiu. Com certeza, essa Eu não tenho conexão dúvidas. aconteceu. E a mesa foi um instrumento, né? Onde Deus uniu ali esse propósito na vida de vocês. E eu fico tão feliz todas as vezes que eu ouço isso e eu espero que você esteja aprendendo com a vida do Joaquim, com o quanto que ele fala, né? O quanto ele fala através no silêncio. do silêncio dele. Presta atenção. O quanto o Joaquim nos ensina através do silêncio dele. E isso é muito importante, porque a gente vê hoje, Miriam, as famílias totalmente desconexas, assim, em relação a esse relacionamento. Então, eu vejo que existe uma tendência muito grande de o pai querer que o filho fique quieto e dá um tablet, dá um celular para ele comer e vai ali enfiando a comida na boca dessa criança e aí não está conectando com nada, né? Porque já existem estudos. Essa criança ela não está fazendo bem para a saúde dela porque ela não está mastigando direito, ela não está se conectando com o alimento, ela não está se conectando emocionalmente e ela não está se conectando espiritualmente. Então a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente precisa o quê? Ter essa. Muitas vezes não é. O que a criança precisa é dessa conexão. Não só física do alimento, mas essa conexão emocional. E o Joaquim, com certeza, nos ensinou sobre isso, né? Foi a prova disso, que isso realmente acontece. E é todo dia, amiga. Todos os dias. Não tem. Para ele é. E a gente vai. E é engraçado que nem você falou, né? Conexão. É nesse lugar mesmo que às vezes a gente começa a conversar coisas que precisam ser tratadas, né? Em família, dores, perguntas do meu filho mais velho, da Júlia, sabe? E é um momento assim de diálogo. Hoje que eu vejo assim, em muitas famílias não tem diálogo. Eu não converso com meu filho não conversa comigo, eu fico 2, 3 dias sem falar com meu marido. Né? Isso na minha casa não existe. Já não existe com a mesa, isso existe menos, né? Então a gente sabe que esse momento na mesa ele é acolhedor, né? Ele é de acolhimento, de aprender também um com o outro ali, de ensinar para os nossos filhos, porque assim, não é porque a gente é pai e mãe que os nossos filhos não ensinam a gente. Ensina muito, né? Um Joaquim 4 anos, eu aprendo com ele todos os dias. Uau. Todos os dias. Uau, no não silêncio. Só ele, a Júlia também, sabe? O João. Então, assim, cada um com o seu jeito, cada um com a sua história, né? Porque eles são meus 3 filhos, mas cada um tem a sua identidade, né? Eles e não em são fases todos... diferentes, né? Oh, meu Deus, fases diferentes. Mas, Miriam, para a gente encerrar aqui, né? Eu queria... Papo, a gente vai longe, né? Tem um monte de tem coisa. muita coisa, mas a gente vai marcando vários para a gente compartilhar mais. Dentro daquilo que a gente falou aqui, né? Dessa realidade do autismo, o que você poderia deixar, né? Então, nós falamos sobre a questão da identidade, que um diagnóstico não interfere naquilo que ele tem como identidade, que essa criança, esse filho tem como identidade. Nós falamos dessa conexão emocional que na sua casa existe através da mesa, e não é só na sua casa, isso já é comprovado, né, cientificamente.
E o João foi a prova mais viva disso, que realmente acontece, existe essa conexão, né, física, emocional e espiritual. Então, a gente falou sobre isso e agora eu queria que você compartilhasse, de repente, com essa mãe que acabou de descobrir um diagnóstico de autismo, de repente, qual o recado você quer deixar para ela? O que você colocaria aqui como essencial, se ela pudesse te ouvir isso já, porque você teve que aprender, não é Sim. verdade? Uhum. E essa mãe, talvez ela se deparou com um diagnóstico agora e ela está tendo que aprender também, assim como você fez. E qual que é o nosso papel aqui? Qual que é o nosso maior papel aqui? É compartilhar daquilo que a gente já viveu. É aquilo que a gente é. Essa é a nossa maior missão aqui, da gente compartilhar nos relacionamentos tudo aquilo que a gente já viveu e a gente poder transmitir aqui para que você possa encurtar o seu caminho, né? Então, o que você deixaria aí para essa mãe que precisa ouvir e saber em relação a isso? Ó, a minha experiência, né, que eu acho assim que foi o que aconteceu comigo e eu acredito que é com todas as mães. A gente entra num pico de choque e tá tudo bem, você precisa passar, faz parte do processo. Isso não vai e vai passar, Vai passar. isso não é para sempre, a não ser que você alimente isso todos os dias, né? Entendeu? Você tem que entender, aceitar, precisa ter essa aceitação, né? Isso torna mais fácil. E o que encurtou muito o meu caminho foi atrás de outras mães que já estavam muito mais na minha frente, que já tinham passado por tudo aquilo que eu já passei. Uau. E eu queria entender com elas o que eu precisava fazer. Então, assim, como mãe, eu também me coloco à disposição de ser essa pessoa que, tipo, recebi e agora? E agora eu vou atrás de quem já está lá. De quem já passou por esse processo, entendeu? Porque isso me ajudou muito, me encurtou meu caminho, me deixou mais aliviada, porque a gente é acolhida por essas mães. Uau. A gente é acolhida, porque naquele momento eu só precisava ser acolhida. Eu não precisava de um neuro me falando o que tinha que fazer, de um médico, mas de alguém que sentisse o que eu estava sentindo. É a vida real, né? É a vida real. É a vida real. Então, é a mãe na vida real. Na vida real. Porque sou eu que fico com o Joaquim, é essa mãe que fica com a criança, é essa mãe que tem... e siga o seu instinto. Eu falo assim, siga o seu instinto. Não é porque o médico acha ou não acha. Eu acho que Deus já nos deu isso como mãe. Eu sinto, é meu filho, eu que gerei, eu que dei a vida. Então, tipo assim, eu sinto, não tá normal, tem alguma coisa, vamos investigar. É isso, vamos correr atrás. O que precisa fazer? Chora, vai chorar? Chora. Tá tudo bem chorar, faz parte, entendeu? Desse processo. Porque vou dizer para você que não vai chorar? Impossível. Impossível. Impossível, porque é algo que a gente não sabe o que fazer, como direcionar. E até hoje eu também não sei, até hoje eu aprendo muito e tenho buscado aprender muito mais. Porque quando eu tô bem comigo, porque você como mãe precisa estar bem. Né? Porque esse filho, ele precisa de você, não é você que precisa dele. Entendeu? Uau. Ele precisa de mim e precisa de mim bem. E nós somos o quê? Doadores, né? Então, a nossa ação, qual que é a nossa virtude? Ser essa doadora, né? Essa mãe que cuida, porque é como você falou, os nossos filhos, eles não devem nada, né? A gente que vai ali doar, né? Já demos a vida, né? Que é o dom mais precioso, mas nesse sentido, nesse cuidado de olhar realmente e ser essa mãe doadora. E por isso, mamãe, presta atenção aqui, que é você ser o quê? Estar bem. Estar bem. É a importância, né? E muitas vezes eu precisei muitas vezes me sentir acolhida, né? Porque eu acolho meu filho e quem me acolhe? Se não uma outra mãe ou alguém que já... Ou só com o olhar, ou só com o braço. Às vezes eu só preciso que alguém me olhe e fale, Miriam, tá tudo bem, eu te entendo. Tá tudo bem, entendeu? Eu não quero ouvir, isso vai passar, ou eu não quero ouvir, você é forte. Todos nós somos fortes, entendeu? E todos nós
Que é temos... uma realidade, né? É uma realidade, não vai, o que que vai, só um milagre. Deus pode fazer um Pode, milagre, e eu né? não Como tenho você dúvida falou, disso. Aham. Deus pode mudar esse diagnóstico E se não mudar, tá tudo tá bem. tudo bem. Só Tá que tudo é bem, uma vamos... realidade que você precisa ter o quê? Habilidades para lidar com essa situação. E aí você precisa ser o quê? Verdadeira com você mesmo. Eu preciso hoje, eu não tô bem. É ter esse olhar, né? De verdade. Hoje eu não tô Exatamente. bem, eu preciso ser cuidada hoje. E buscar, então, esse lugar de acolhimento. Exatamente. Ser acolhida, porque eu preciso estar bem pro Joaquim. Uau. Entendeu? Eu preciso estar bem para ele. E Uau. para ele ter uma mãe que esteja bem, eu preciso entender que vai ter horas que não vai estar legal, que vai ter horas que eu preciso sair, conversar com alguém, vai ter horas que eu preciso o que for para eu fazer para melhorar a mim, né? Porque eu entendi que quando eu sou curada, minha casa é curada, então eu vou fazer. E isso te impulsionou tanto que hoje você é especialista nisso, Né? Maravilhosa. Então, mas muito obrigada, Miriam. Eu que Obrigada por agradeço. compartilhar. Foi um prazer enorme a gente Foi ouvir. uma delícia. Foi uma Pena que delícia. A gente acabou. ficaria aqui muito tempo, né? Verdade. Mas com certeza não vai faltar oportunidades para a gente fazer novos episódios e compartilhar aqui um pouco mais dessa história. Joaquim ainda tem 4 anos, 4. né? Uhum. E eu vou vir aqui ainda contar. Oi, mamãe. Quando ele falar oi, mamãe. Porque eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial. É um processo. É um processo. Uau. E vai chegar. E vai chegar, com certeza. Então, só agradeço pela sua vida, por compartilhar, amor. viu? Obrigada. Um beijo. Uma honra estar aqui. Obrigada. Gente, muito obrigada. Espero muito que você tenha gostado desse episódio, aprendido, né, com a vida da Miriam, com essa história e da vida do Joaquim também. E com certeza é um grande aprendizado. E a nossa intenção aqui, como eu falei, é encurtar esse caminho, esse aprendizado na sua vida, tá bom? Então, compartilha se você conhece alguém que precisa saber desse conhecimento, entender, para que ela pratique aí na vida dela também, na sua família. Compartilha, comenta aqui, deixa o like, se inscreve também no nosso canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!